Boa noite a todos. Sou José Haroldo Matias, auditor da segunda Comissão Disciplinar do PJD do Futsal do Estado do Paraná. Declaro aberta a sessão para julgamento do edital número 38, 2024, da segunda Comissão Disciplinar, Dr. José Adair dos Santos. O meu boa noite ao ilustre auditor Dr. William Rocha, que nos acompanha de forma virtual. Meu boa noite ao ilustre auditor Dr. Daniel, e o meu boa noite ao ilustre auditor Dr. Ralf. Boas-vindas à doutora Thelma Elis Hartkop. Seja muito bem-vinda, doutora, pela Procuradoria. É um prazer tê-la aqui conosco presencialmente. Não é? Tínhamos uma previsão de uma pauta bastante extensa para a noite de hoje, mas, por um motivo diverso, fora adiado o julgamento dos autos 217/2024. Meu boa noite para a secretária a doutora Ana, também, que nos assiste aí para os bons trabalhos da comissão. Sem maiores delongas, dando início na pauta de julgamentos da noite de hoje, temos os autos 2018-2024, Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino, jogo SOF 017, entre Unifiateb contra Unidep Futsal Pato Branco, partida realizada em 14/7/2024. Temos interessados. Em não tendo interessados, com a palavra o relator, Dr. Ralf. Perfeito? Sim. Dr. Ralf tem a palavra, então, para o relator. Por gentileza, doutor. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, doutora procuradora, doutora Ana, doutor Daniel, doutor Haroldo, doutor William. Trata-se de processo disciplinar 218/2024, Campeonato Paranaense Série Ouro Adulto Feminino, jogo Unifateb Nossa Lobasque contra Unidep Futsal Pato Branco, no dia 14/7. A Procuradoria, no uso das suas atribuições, ofereceu a denúncia em face da EPD Unifateb, conforme relatado na súmula, não funcionou o placar eletrônico para a partida. Foi relatado também que a equipe mandante não disponibilizou internet cabeada no ginásio de esportes para o trabalho da equipe de arbitragem e foi utilizado o celular dos oficiais para rotear a internet no notebook. Os artigos 10, a linha K do regulamento específico, Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino 2024, e o artigo 38, parágrafo 3º do Regulamento Geral de Competições, prevêem a obrigatoriedade do fornecimento da internet, computador, notebook, impressora. Parágrafo 3º, também menciona aqui a obrigatoriedade do placar eletrônico, consistente ao disposto no regulamento específico de cada competição. Nesse sentido, a Procuradoria denunciou a EPD, por ter infringido o artigo 191, 3º do CPJD. A denúncia ela foi recebida no dia 22/7/2024, portanto, intempestiva. E a EPD ela não tem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ralf. Perdão. Queria falar da defesa. Pois não. A EPD ela trouxe uma defesa encaminhada por e-mail, no qual ela menciona aqui que realmente não funcionou a internet do ginásio Bela Vista no dia do jogo. Perguntaram para os anotadores se era possível mesmo rotear seu celular. A mesma respondeu que sim, e a partida ocorreu normalmente. Falaram que ficaram surpresos em ser relatado isso na súmula, pois, de qualquer forma, eles teriam providenciado uma outra forma para não atrapalhar o andamento do jogo. Importante ressaltar que tivemos de mudar o local do jogo na quinta-feira, que antecedia a partida, pois o ginásio Furtadão foi cedido para um evento da igreja por motivo de chuva. Com relação ao placar eletrônico, o mesmo teve um problema no controle e não funcionou. Essa é a defesa, esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Ralf. Sem
interessados. Com a palavra, doutora Thelma, para as vossas considerações pela Procuradoria. Por gentileza, doutora. Obrigada, Excelência. Obrigada pela acolhida. Espero contribuir com essa. Pois bem, eu também verifiquei ali a questão da defesa, mas, contudo, não justifica, não reclassificar, então, para tanto, a Procuradoria reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora. Obrigado pela manifestação, bastante pontual. Então, já de pronto, com a palavra ao ilustre relator para proferir seu voto. Por gentileza, doutor. Obrigado, senhor presidente. Meu voto é no sentido de condenar a EPD, iniciando aqui a minha fala que não é obrigação dos árbitros, né, dos oficiais, rotear a internet, né, tem um regulamento expresso ali que consta que a obrigação é da EPD, inclusive poderia oscilar a internet no aparelho telefônico, a gente sabe que as limitações dessa internet, inclusive a própria defesa menciona ali que teve um evento que eles tiveram que mudar o local do jogo antecipadamente porque teve um evento na igreja, para um evento da igreja por motivo de chuva. Então, teve aqui, inclusive relatado por eles, teve um evento adicional que eles deveriam ter tido um cuidado maior ali, antecipadamente, como estavam num local diferente do habitual deles ali, deveriam ter tido ali um cuidado maior, tanto em relação ao placar eletrônico, falaram que teve problema, quanto em relação à internet. E dada a primariedade da EPD, eu voto em R$200 em total, senhor presidente. Perfeito, doutor Ralph. Dados os demais auditores, a divergência do voto do relator. Sem divergência, presidente. Sem divergência, presidente. Perfeitamente. Então, também hei de acompanhar o voto do relator na integralidade. Então, com relação aos autos 218/2024, Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino, com relação ao denunciado Unifapeb, nossa Lobax, a IPD, denunciada por infração no artigo 191, inciso 3 do CBJD, fica por unanimidade de votos, condenada a R$200 em concreto. Esse é o resultado ao qual proclamo. Dando sequência aos julgamentos da noite de hoje, autos 224/2024, Campeonato Paranaense Série Bronze Masculino, jogo SBM 285, Rio Futsal, Siqueira Campos, contra o São Lucas Futsal, partida realizada em 20 de setembro de 2024. Relatoria, doutor William, perfeito, doutor William? Perfeito. Temos interessados no julgamento? Sem interessados, com a palavra o ilustre auditor para o relatório. Doutor William, tem a palavra, doutor. Então, senhor presidente, uma boa noite, meus pares, doutor Ralph, doutor Daniel, a ilustre procuradora, a qual ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? Bem no raro dia que eu não vou, aparece alguém novo na sessão, né? Mas vamos lá. Então, os autos 224 de 2024, a Procuradoria oferece denúncia em face do São Lucas Futsal pelos fatos e infrações a seguir expostas. De acordo com o relatório do árbitro, o jogo iniciou às 20h50, pois a equipe de São Lucas Futsal chegou às 20h30 no ginásio e usou o tempo de tolerância para se trocar, onde iniciamos o protocolo de jogo às 20h40. Após a entrada em quadra, aguardamos uns minutos. Não teve hino, foram feitos os cumprimentos, coletas de assinaturas, tiradas as fotos, organizados os bancos e realizado o sorteio de saída de bola. Relata também que não foram executados os hinos estadual e nacional, pois a equipe mandante não providenciou equipamento de som para a reprodução dos mesmos. Este é o relatório. Narra o árbitro, que a equipe de São Lucas chegou às 20h30 no ginásio e usou o tempo de tolerância para se trocar, onde iniciamos o protocolo de jogo às 20h40. Considerando que o artigo 77 do Regulamento Geral de Competições disciplina tolerância de 15 minutos para início de jogo, a EPD deve responder pelo incidente 20 minutos. Nesse sentido, o denunciado infringiu o artigo 206 do CBJD.
E ainda veio denunciada a segunda equipe, né, a Barril Futsal Siqueira Campos, né, relato também que não foram executados os hinos estadual e nacional, pois a equipe mandante não providenciou equipamento de som para a reprodução dos mesmos. Este é o relatório. Narra o árbitro que não foram executados os hinos estadual e nacional, pois a equipe mandante não providenciou equipamentos de som para a reprodução dos mesmos, considerando o artigo 33 do Regulamento Específico da Competição, o qual disciplina a obrigatoriedade de um sistema de som para execução de tais hinos. Denúncia de lavra da doutora Tiffany Duarte de Mello, de Macedo, desculpa. Aí o relatório do árbitro, senhor presidente, é o que já fiz a leitura, tá? Exatamente os mesmos fatos. A denúncia é recebida tempestivamente. O jogo era para ter iniciado às 20h30, tá? A equipe chegou às 20h30, mas até se organizar e o jogo começou somente às 20h50, até o que denotou os 20 minutos de atraso. A equipe do São Lucas Futsal possui antecedentes, tá, senhor presidente? Nenhum não é incidente no artigo, tá, mas possui antecedentes vigentes ainda. A equipe do Barril Futsal Siqueira Campos não possui antecedentes. Não consta aqui, pelo menos para mim também, denúncia escrita. Esse é o relatório. Obrigado pela manifestação do relatório. Então, sem maiores delongas, com a palavra a Procuradoria, doutora Thelma, tem a palavra. Senhor presidente, eu verifiquei, assisti o jogo, inclusive, observei bem qual foi os probleminhas que ocorreram aqui. Pois bem, a equipe São Lucas, né? O que foi narrado pelo jogo é que houve um problema com o transporte, né? Então, no entanto, não trouxeram nenhuma defesa, nenhum algo que justifique, para tanto, reitero os termos da denúncia. E com relação à equipe Siqueira Campos, né? Também reitera os termos da denúncia. Perfeito, doutora Thelma. Então, já de pronto aí, repasso a palavra ao ilustre relator, doutor William. Opa, agora sim. Vamos lá, então, senhor presidente. Aqui trata-se do Campeonato Paranaense Masculino Bronze, né, o qual a gente já entende pela aplicação do artigo 182. Fiz esse preâmbulo só para dizer, né, que eu já tenho até um entendimento em relação aos minutos de atraso e tudo mais, né, e sempre sigo nessa linha de entendimento. O fato é que ele até gera uma certa dúvida se a equipe entrou às 8h40 ou às 8h50. Eu confesso que eu não entendi, porque ele disse que onde iniciamos o protocolo de jogo às 20h40. A equipe chegou às 20h30, então teria 10 minutos ali, né? Mas ali diz que foram feitos alguns procedimentos ali, mas a partida em si demorou 20 minutos para começar. Então, entendo eu, por acolher a denúncia da forma como possa, em 20 minutos, tá, senhor presidente? E aí, utilizando aquela situação que eu falo da série bronze, né, de valores por minutagem em atraso, eu volto por aplicar a pena em R$2.000, com as benesses do artigo 182 e R$1.000 em concreto. Essa em relação ao São Lucas Futsal ao atraso. Aí a equipe do Barril Futsal aqui, que é em relação aos hinos, né, tem questão até da lei estadual da obrigatoriedade de tocar os hinos, a equipe também não juntou manifestação, não se fez presente, que também não tem como não apenar. Então, aqui, considerando que foram os dois hinos, senhor presidente, eu volto por apenar a equipe aqui em R$300 e com as benesses do 182 também em R$150 em concreto. Esse é o voto, senhor presidente. Pois bem, eu vou abrir a divergência já do doutor William. Até, eu acho que a vossa dúvida, e para mim também ficou um pouco duvidosa, a maneira que veio o relato da súmula. E dentro dos relatos da súmula, para mim, o que aconteceu? Ele diz que
a EPD, eu procurei até verificar qual que seria o horário de início da partida, né? O que eu achei aqui que está na súmula do jogo, é o horário de início da partida seria às 20 horas e 30 minutos. Foi isso que eu consegui identificar. Eu peguei ali da súmula ali, né, da questão do horário do jogo ali, né, no cabeçalho ali da súmula, né? Então ele estava Perfeito. marcado para 20h30. Foi esse daí que eu parti também, 20h30. Então, partimos daí. Então, partindo desse princípio, pelo relato da súmula, para mim, da forma que o árbitro relatou, ele diz que utilizou-se da tolerância para fazer o aquecimento. E aí, ele diz que inicia o protocolo da partida às 20h40. Né? Do meu ponto de vista, ele inicia o protocolo da partida dentro do período de tolerância. E a EPD também, né, a EPD, nesse espaço, logicamente, da tolerância, conforme prevê o regulamento, ela já está adentrada à quadra. E como ela não estava tão preparada, ela viu-se no direito, logicamente, de preparar-se fisicamente os atletas para não entrarem na partida totalmente frios. Entendo eu que traria um prejuízo físico e até clínico para os atletas. Né? Então, conforme vem o relato da súmula para mim. Então, partindo desse princípio, que a súmula traz para mim, que a IPD usa como é que eu digo? Da tolerância para fazer o preparo para o início da partida, e aí a partida diz a súmula, o relato do árbitro, que iniciou às 20h50. Então, para mim, desculpe-me, doutor, com a devida vênia, para mim há um atraso reiterado de 5 minutos. Por quê? Porque há tolerância regulamentar, conforme prevê o regulamento específico, de 15 minutos para o início da partida. Né? Logicamente, preservando o bom trato, logicamente, físico dos atletas, eu entendo perfeitamente que a IPD usou do artifício, logicamente, para dar uma melhor condição para os atletas iniciarem a partida e não terem nenhum risco de lesão e tal. E o árbitro também, dentro desse princípio, ele também deu essa possibilidade e ele inicia até o protocolo da partida às 20h40, com 10 minutos, logicamente, de atraso dentro da tolerância. E aí, sendo esses 10 minutos aí, mais 5, que dá os 15 previstos no regulamento específico, entendo eu que há daí o atraso reiterado que infringe o regulamento a partir do 46º minuto. Né? Então, para mim, nesse caso, a minha divergência é isso, que há, daí às 20h50, são 5 minutos de atraso, conforme está na súmula. Por consequência, daí utilizando da mesma metodologia que é o que temos adotado, são 5 minutos, R$100, R$500, aplico as benesses do artigo 182. Para mim, o meu voto é que, para a infração da EPD São Lucas Futsal, por infração ao artigo 206 do CDJD, aplico em abstrato R$500 e aplicado os benesses do 182, R$250 em concreto. Esse é o meu entendimento e o meu voto, ilustre relator, doutor William. Certo, senhor presidente. Eu estou só reanalisando o regulamento geral de competições aqui, porque haverá uma tolerância máxima de 15 minutos para o início do jogo. Nesse mesmo tempo de 15 minutos está compreendido o eventual pedido de uma emissora de televisão que seja parceira oficial da federação, que irá exibir o jogo ao vivo. Presidente, eu confesso para Vossa Excelência que eu estou em dúvida em aplicação desse artigo, porque a gente
não que a gente sempre penaliza, né? A gente analisa os processos e volta e meia a gente penaliza os eventuais atrasos, independentemente dos minutos. Eu acho que esse artigo ele fica muito amplo, né? Porque a gente tem a questão dos 15 minutos que a gente fala de ausência de ambulância e ausência do policiamento. Aí o juiz libera a partida depois dos 15 minutos, né? E ele assume a responsabilidade pela ausência de ambulância e ou policiamento. Então eu entendo que esses 15 minutos seria para isso, em que pese que não esteja descrito. Mas eu acho que é muito amplo essa abertura aqui de 15 minutos. Então, entendi o voto de Vossa Excelência, fiquei, acho um contraponto excelente, mas eu mantenho o meu entendimento, tá? Porque sim, eu acho que porque senão tudo quanto é jogo vai começar com atraso aqui e a gente vai continuar dando abertura para os jogos atrasarem. Perfeitamente, doutor, eu entendo vosso entendimento e respeito, né? Todavia, a gente sempre entende, né, que, logicamente, a infração, se ela for reiterada, a IPB, no caso, seja ela qual for, com relação à infração do respectivo artigo, né, ela perde os benefícios que o próprio Código traz com relação aos benesses, principalmente do artigo 8.2, né, da, da redução da aplicação da pena, né? Mas, sem problema algum, doutor. Então, aí, dentro dessa ótica, com a palavra, doutor Daniel. Doutores, eu vou abrir mais uma divergência a respeito do tempo. E assim, ó, vamos lá. O artigo 206 diz: marcado o atraso do início da realização da partida, prova o equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida. Às 20 horas e 30 minutos, segundo a súmula, eles estavam no campo. Então, eles não, se analisarmos esse ponto, eles não deram causa para o atraso da partida. Porque às 20 horas e 30 minutos, conforme o relato da súmula, eles estavam em casa no cancho. Na hora eles chegaram no estádio. Não. A equipe São Lucas chegou às 20 horas no ginásio, só o tempo de tolerância que são 6 minutos a mais. Pode se colocar. Então, eles não entraram em campo baseado nesses 6 minutos. Então, eu vou acompanhar o doutor. Eu tava olhando de novo aqui, vendo se eu tinha deixado passar alguma coisa aqui. Eu entendo o posicionamento da Excelência, mas, assim como o doutor Guilherme também falou, eles não trouxeram nem defesa, o pessoal tem um entendimento que possa ser contrário aos julgamentos que a gente tem praticado aqui. Sendo assim, perfeito. Doutor Ralph. Presidente, eu vou ser voto vencido, mas eu vou divergir de todos. Eu explico por quê. Menciona aqui na súmula que a equipe chegou às 8h30, utilizou o tempo de tolerância e iniciamos o protocolo do jogo às 8h40. Pelo que eu entendi do relatório, a equipe São Lucas estava dentro da quadra às 8h40. Se ela estava dentro da quadra às 8h40, ela atrasou 10 minutos. Aí, porque, completando o relatório, disse: após entrar em quadra, aguardamos alguns minutos. Não teve hino, então não dá para entender, mas imagino que aguardaram alguns minutos para ver se ia ter o hino. Foram feitos cumprimentos, coletas de assinaturas, tiradas as fotos, organizados os votos e realizado o sorteio de senha de bola. Então, assim, teve mais alguns eventos para aí, sim, começar o jogo às 8h50. Não há que se falar que esses 10 minutos foram culpa da equipe de São Lucas de Futsal para atrasar, pelo menos é o que eu imagino. Então, como eles estavam prontos 10 minutos após o horário previsto, eles não infringiram o artigo por isso eu voto pela absolvição da equipe de São Lucas e acompanham a relatoria com relação à outra equipe. E a Barrio Futsal. Então,
Só para a gente pontuar, doutor Ralf, embora tanto o doutor quanto eu somos votos vencidos. Como ficou o vosso voto assim, com relação à penalização da EPB São Lucas? Então, eu votei pela absolvição, Absolvição. porque eu acredito que eles não fundiram os 15 minutos de tolerância. Eles estavam em quadra desde 40. Então, meu voto é pela absolvição da equipe São Lucas e da condenação da equipe Bahia Futsal, no voto do relator. Perfeito. Então, vamos lá. Autos 2024, de 2024, Campeonato Paranaense Série Bronze masculino. Jogo SDM 285, entre Barril Futsal e Siqueira Campos. Barril Futsal Siqueira Campos contra o São Lucas Futsal. Com relação ao primeiro denunciado, o São Lucas Futsal, por infração ao artigo 206 do CDJD, fica por maioria de votos condenado a pena de R$ 1.000 em concreto, aplicadas as benesses do artigo 182, por maioria de votos. Com relação ao segundo denunciado, Barril Futsal Siqueira Campos, denunciado por infração ao artigo 191, inciso 3 do CDJD, fica condenado por unanimidade de votos pelo valor em concreto de R$ 150, aplicadas as benesses do artigo 182 do CDJD. Este é o resultado ao qual proclamo. Pois bem, agradeço aos nobres auditores pela presença nesta noite de hoje, ao ilustre auditor do William, que não quis nos dar a honra de sua presença, e principalmente a doutora Thelma, que hoje esteve presente aqui nesta sessão. Está presente, né? Doutora Ana, obrigado e declaro encerrada a sessão de julgamentos da noite de hoje. Uma boa noite a todos.